Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, bom dia, bom dia, sábado de aleluia, sábado de aleluia. E sábado nós sempre aqui lembramos a todos que é o dia dedicado ao Senhor. Então é importante que nesse sábado já especial por ser um sábado de aleluia da Semana Santa, que possamos exercer a nossa religiosidade, que possamos não apenas falar que somos cristãos, mas exercer esse ato de cristandade ou de cristãos que somos. A gente lembra que ser cristão é seguir os exemplos, os passos que Jesus nos ensinou a trilhar. Jesus deixou todos os exemplos de um verdadeiro ser humano, um ser humano que, por amor, trabalha em prol da felicidade coletiva. Aí você pode falar, poxa Júlio, não podemos nos considerar ou nos referenciar em Jesus, não podemos nos comparar a Jesus. Ué, se ele disse que é o caminho e a verdade e a vida, o que nós devemos fazer se não seguir esse caminho? Nós temos que se referenciar nele mesmo. Não é uma comparação, é apenas um foco, uma direção. E é essa direção que queremos ter em nossa vida. A direção é Jesus. Os exemplos foram trazidos por ele e que aquele que pratica esses exemplos, ele vê a sua vida se transformar com toda a naturalidade. Ele vê uma situação ruim ser vencida quando ele aplica as lições do Cristo. Nós vemos sim essas transformações, tenha certeza disso. Bom, vamos fazer a nossa prece nesse sábado do Senhor, sábado de aleluia. Vamos fazer a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso puro e eterno amor. Que assim seja. Amém. Graças a Deus.
Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por ser por nós, por ser a nosso favor. Obrigado, meu Pai. Sendo a nosso favor, o Senhor encaminha os seus servos a nos socorrer diante de todas as turbulências. O exemplo está aqui, este amigo espiritual que agora nos fala, Dom Carlos Ramires. Graças a Deus. Para que as coisas deem certo, é necessário fazer uma combinação de coisas para que você fique bem. É muito simples dizer que tem fé, mas é muito difícil exercitar a fé. A fé é um exercício diário para que realmente nós conquistemos a confiança e criemos em nós todo o merecimento por todas as obras que fazemos em prol da nossa vida. É preciso haver verdade em tudo que fazemos. Nós somos o que somos e alcançamos tudo o que queremos diante de todas as coisas que nós fazemos. É isso que se cria merecimento. É preciso haver verdade, sinceridade em tudo. Aquilo que você diz que vai fazer, você tem que fazer. Ou então nunca diga que vai fazer. Pois todas as coisas que você diz, você cria um campo, você abre um espaço, você convida alguém, principalmente do mundo invisível, a participar das coisas que você diz que vai fazer. E quando se está com um problema, junta-se uma egrégora de espíritos amigos, sinceramente verdadeiros, que querem ajudar. Juntamente com os espíritos que se manifestam nas casas espalhadas pelo mundo, para interagir, para comunicar, para orientar, quanto e como cada um deve proceder para poder resolver os problemas de suas vidas. É muito fácil pedir que se abram os caminhos, mas os sentimentos que estão dentro de cada um, são esses realmente? O seu preparo para a vida, ou a vida nova que você quer ter, ele está propício ao que você deseja? Somente quando há muita sinceridade em nós, é que as respostas fluem mais rapidamente. Nós sempre nos achamos sinceros. Sempre achamos que os outros acreditam em nós, mas nem sempre nós fazemos aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Tudo que você fala emite som, emite ondas, vibrações. E essas vibrações são carregadas de sentimentos. E esses sentimentos são os que vão modelando o seu futuro, ou os caminhos da sua vida. A gente consegue as coisas de acordo com o que nós estamos, de acordo com o que nós podemos ter. Quando os espíritos insistem em certos ensinamentos, é porque se vê que ainda não há um preparo energético, vibracional, em quem pede. E não somos nós os modeladores. Não somos nós que criamos ou determinamos o tempo das coisas acontecer. Nós não mandamos no tempo. Quem manda no seu tempo é você. Quem domina o seu tempo é você. Quem determina as coisas na sua vida é você. Nós não podemos mexer com o destino de ninguém.
Nós não podemos alterar a vida de ninguém. Mas cada um que pede mudanças tem que pensar em como está. E tem que saber por onde quer ir. E ver se você está preparado para ter ou para ser o que você quer. Às vezes se criam tantos nós na vida, se cria tantas dificuldades durante uma vida toda, que torna-se difícil desatar esses nós de uma vez só, sem que cause algum problema à vida da pessoa. A velocidade com que as coisas acontecem não são determinadas pelos espíritos. É determinado pelas ações que cada um faz. Por isso é preciso cuidar das coisas que pensa, do que sente, para as coisas que você vai falar e as coisas que você vai fazer. É possível resolver todos os problemas, mas é impossível nós falarmos a vocês que vocês não terão mais problemas. A vida é feita de escolhas. E as escolhas são feitas por nós individualmente. Quando você estuda e aprende, e não se deixa envolver pela ganância, pelo poder, por essa ansiedade louca que está dominando as pessoas, essa insegurança, a ignorância, quando não se sabe o que vai fazer, deve-se procurar ajuda e, com sinceridade, trabalhar toda a sua intimidade para você se preparar ao caminho que você quer seguir. Todas as mudanças requerem mudanças. Todas as mudanças que você quer para a sua vida requer que você mude alguma coisa. E o grande problema é justamente ver cada um mudar. A postura é a mesma, o jeito é o mesmo, os pensamentos são os mesmos. É isso que traz todo o atraso diante da caminhada que cada um quer seguir. Todos são acompanhados, todos são ajudados, cada um dentro do que pode receber. Não é porque você está desesperado que todo mundo vai ficar desesperado para ajudar você. É preciso que você tenha em ti o bom senso, reconhecer as falhas que teve e começar a mudar. Mas o ser humano, ele quer começar mudando, ganhando. Ele nunca aceita que ele tomou um caminho errado, ele fez negócios errados, e às vezes é melhor deixar tudo para trás para recomeçar. Você escolheu nascer. Você escolheu quem seriam seus pais. Antes de reencarnar, você escolheu até o caminho da profissão que você teria. Você escolheu as pessoas com quem você iria viver. Você escolheu até o formato do corpo que você queria ter. Nossa vida foi escolhida por nós. Eu sempre digo às pessoas, os ciganos sempre buscaram prosperidade, mas nunca se escravizaram a elas. Os ciganos sempre tiveram sua casa, tiveram uma casa, porque ele não mora em duas casas. Ele mora numa casa. E essa casa é a melhor. A carroça do cigano é a melhor. Os cavalos são os mais bem cuidados. Tanto quanto quando caminhávamos, os homens viam as carroças e os cavalos e sempre achavam que os ciganos os roubavam, porque não acreditavam que os ciganos cuidavam bem
daquilo que é dele. Mas os ciganos não se preocupavam em ter muitas casas, não se preocupavam com as outras coisas que os homens se preocupam. O cigano não se preocupava em ter garantias para a velhice, porque ele estava vivendo aquela hora. Ele vivia aquele momento. Ele não estava vivendo a velhice dele. Ele estava cuidando dele, na saúde dele naquele momento, porque na cabeça dele não poderia haver doenças. Então ele saberia o que ele deveria comer, o que deveria beber, e saberia como ele deveria viver. Ele não exagerava nas coisas. Ele não tomava todo o tempo da vida trabalhando. Ele tinha tempo para ele, para a família dele. Então o dinheiro que ele ganhava, ele sustentava a casa dele, a carroça dele e as viagens dele. Então ele vivia. Quem fica muito preocupado com o futuro não vive o presente. Se torna escravo do presente. Mas aqueles que são sábios, como devem ser, aqueles que querem um futuro melhor, têm que se cuidar agora. Os que não se cuidam agora, não conseguirão ter paz, não conseguirão ter alegria no futuro. Quem escolhe uma vida apenas para viver de aparências, tem que saber entender que vai receber as consequências da vida de aparências, de mentira. Vai confiar em quem? Quem serão seus amigos? Aparência. Em quem você pode confiar? Nas aparências? A prosperidade, ela vem quando nós temos consciência de como nós estamos. O quanto você investe em você agora? O quanto você cuida de você? O quanto você vem se preparando para o amanhã? Não se escravizem àquilo que não é seu. Não lutem tanto pelas coisas materiais, ter muitas coisas materiais, quando isso custa a sua vida, custa a sua história de vida, custa a sua alegria, custa a sua família, custa ver os seus filhos. Você vive no mundo. Você sabe que você vive no mundo? Você sabe que dinheiro compra coisas, mas dinheiro não compra felicidade. O que mais vimos ao longo dessas vidas foram pessoas extremamente ricas, materialmente falando, mas totalmente pobres, paupérrimas de amigos. Não sabiam em quem poderiam confiar. Não tinha quem poder segredar alguma coisa. Sempre estavam com medo de ser roubados. Não tinham tranquilidade. E o pior, desencarnavam. Ficavam aprisionados às mansões, aos castelos, assombrando aqueles que tentavam entrar lá. Nós sempre fomos livres, libertos, alegres, felizes. Sempre, em todos os lugares onde chegávamos, íamos à igreja rezar. Não íamos fazer turismo à igreja, íamos fazer nossas preces. Agradecer a Deus. E ninguém deixava os ciganos entrar. Ficávamos do lado de fora, a porta era trancada na nossa cara. Mas não ficávamos revoltados, não iríamos jamais amaldiçoar uma igreja. Nós entendíamos os preconceitos, e ali aos pés das escadarias, nós orávamos a Deus. Nós orávamos a Deus agradecidos por estar ali, por ter podido viajar,
por ter todos estarem seguros, por sermos felizes. Éramos tão felizes que cantávamos, bailávamos, e todos se encantavam depois de verem aquelas ciganas belíssimas bailando, exalando os perfumes exuberantes, alegres naturalmente, e olhando aquelas pessoas tristes, que não bailavam, que não sorriam, que não eram livres. O que você quer hoje? Qual realmente é o problema que você tem? Muitos pensam que o problema é dinheiro, a falta de dinheiro. Pensam mesmo. Muitos pensam que o problema é o relacionamento. Ora, relacionamento é simples. Você vive bem ou vive mal? Se vive bem, continua. Se vive mal, cada um busca o seu caminho. Por que ficar escravo de alguém? Por que ficar com medo? Por que ter medo? Não tenham medo de ser felizes, não. Mas aprendam a cultivar a fé. Aprendam a ter fé. Aquilo que você não sabe resolver, tem alguém que te ajuda a resolver. É como o professor que ensina o aluno como resolver os problemas. Nem sempre os alunos prestam atenção, mas o professor ensina sempre, com paciência. Sabe por quê? Porque nós somos seres eternos. O que você não aprende numa vida, você tem a vida eterna para aprender. Você vai desencarnar, vai reencarnar e vai continuar aprendendo. Você não vai mudar. Não muda porque desencarna. Pense bem. Prosperidade está aqui. Alegria está aqui. Essa é a riqueza que ninguém vai te tirar. Quer ter futuro? Seja feliz agora. E escolha ser feliz. Que tu nunca encontrará mais uma porta fechada na sua vida. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de viver. Deus bendiga. Obrigado, meu irmão Dom Carlos Ramires. Obrigado pelas informações de como podemos prosperar. É o mês da prosperidade na Casa de Maria. Então, que assim sejamos prósperos, não é mesmo? Paulo de Moraes, a palavra é sua, meu irmão. Revestindo um corpo apropriado a certos mundos elevados, Jesus tomava uma carne verdadeira, mas relativa, pois, como disse o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 39, 40, 41, 44 e 45, além do 47, proferindo palavras cujo sentido exato ele próprio não compreendia, palavras ditas para o futuro, sob o ponto de vista da aplicação que haviam de ter nos tempos vindouros e afastados da nova revelação. Toda carne não é a mesma carne. Assim como uma é a carne dos homens, outra a dos quadrúpedes, outra a dos pássaros, outra a dos peixes, assim também outra é a carne dos homens de certos mundos elevados. Assim como há corpos terrestres, também há corpos celestes.
Philalethe, filósofo de primeira ordem, imbuído de ideias teológicas, fruto dos seus estudos, não podendo acreditar nessa operação tão rápida da formação e da desagregação de um corpo fluídico, pronunciou a palavra docetismo, a qual foi vivamente adotada por Allan Kardec, que até então só falara de agênere. Os leitores deste último, englobando as duas qualificações errôneas, disseram, aspas, nesse caso, os sofrimentos de Maria, bem como os do Cristo, foram mentirosos. Fecha aspas. A esses espíritas era indispensável um Jesus sangrento, choroso, gemebundo, andrajoso e ofegante. Há 2000 anos, o populacho e os crentes tudo sacrificam para gozar desse espetáculo fictício e legendário, mas que para uns e outros é real. O Cristo, natureza superior, não podia sofrer segundo o nosso modo de entender material e terra-terra. Eis o que daqui por diante devemos aceitar como verdade. A nossa obra, continua aqui Jean Baptiste Rostand, a nossa obra se destina a criar a base e os fundamentos da Igreja una e universal do Cristo para a nova era, ou para a era nova que se inicia. Ela indica os modos e os meios da sua edificação, projetando um novo raio de luz sobre o conhecimento do Pai, do Deus Criador, incriado, imutável, único, eterno, infinito, e do Filho, conhecimento esse dado aos homens em verdade, de maneira precisa. Por falta de leituras sérias e de meditações sobre os 4 evangelhos, a sua importância tem sido desconhecida, e muitos os fazem dizer o contrário do que encerram. Essa obra contém apenas, como dizia Philalethe, páginas da mais sublime moral e os mais empolgantes comentários dos preceitos evangélicos. Ela compreende os 4 evangelhos e o texto dos mandamentos, explicados uns e outros em espírito e verdade, o que permite corrigir todos os erros das interpretações humanas até hoje havidas, erros que estiveram sempre em relação com o estado das inteligências nos tempos precursores da Era Nova. Os 4 evangelhos põem a descoberto o que estava oculto, dão a conhecer o que era secreto, mal compreendido e inexplicado sob o véu da letra, quanto ao Pai, quanto ao Cristo, quanto à sua origem, natureza espiritual e personalidade, misteriosa até os nossos dias, quanto à sua missão espiritual e à sua missão terrena. A revelação da revelação dá também uma noção mais exata do Espírito Santo, da origem da alma, de suas fases, de seus caminhos e fins, de seus destinos no infinito e na eternidade. Explica as predições e as promessas do Mestre a respeito daquilo a que se chama o fim do mundo, os processos e meios de que ele se serve para a depuração e a transformação física do nosso planeta e a transformação física e moral da nossa humanidade. Precedemos e preparamos o novo advento do Messias, que virá sancionar a verdade e mostrá-la sem véus. Esta obra oferece aos homens atuais o que eles podem receber e suportar na medida das forças que já adquiriram e que ainda adquirirão. É o primeiro plano da obra do Espírito da Verdade, preparatória da Era Nova,
cujo início ela marca com o auxílio de revelações ainda desconhecidas da maior parte dos encarnados. Sim, é a fase teológica que se abre a fim de preparar, pela vinda de futuros missionários, instrumentos e órgãos do Espírito da Verdade, a desejada fusão das seitas religiosas diversas. Oferecemos as primícias da Igreja una e indivisível do Cristo. O porvir dirá se a revelação da revelação era ou não uma bela e boa obra. A propósito deste livro, muitas contradições aparecerão, mas estamos certos de que, quando a questão religiosa for posta na ordem do dia em nossa terra, o que ele contém triunfará da luta, e as verdades por ele enunciadas e proclamadas permanecerão de pé sobre essa nova Babel que vai surgir. Em meio das controvérsias humanas, elas hão de auxiliar a destruição dos erros e dos sofismas de que temos sido escravos desde a era cristã. Obrigado, Paulo de Moraes. Olha, sábado da Aleluia. Procuremos refletir muito, procuremos exercer a nossa fé, mas não uma fé apenas falada, mas exemplificada, praticada. É isto que vai fazer a diferença na sua, na minha, na nossa vida. Amanhã estaremos de volta. Um forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.